Então, vamos dar início aqui, agradecendo mais uma vez por vocês terem aceitado esse desafio de falar sobre esse assunto. E eu vou falar um pouquinho, né, apresentar aqui as nossas convidadas, né? Nós estamos aqui com a Marian Bellamy, que ela é assessora de gabinete do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ela é integrante do Grupo de Trabalho de Gênero e Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo, mestre pela USP e graduada em Relações Internacionais, pesquisadora também. Então, muito obrigada. A Mariana vai ser a nossa mediadora aqui nesse debate. Muito obrigada, Mariana, por ter aceito esse convite. Estamos também com a professora Ana Diniz, que é professora da casa, professora do INSPER. Ela é doutora em Administração Pública e Governo pela FGV. A Ana se dedica ao estudo e desenvolvimento da política pública e privada para superar as desigualdades interseccionais e promover diversidade e inclusão no trabalho. Administradora de formação, tem experiência de ensino em escolas internacionais e de gestão no governo no estado de Minas e em consultoria. Atualmente coordena o Núcleo de Estudos sobre Diversidade e Inclusão no Trabalho do INSPER e conduz disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação em Políticas Públicas. Obrigada, Ana, por ter aceito o seu convite. E estamos também com a Samela Gomes, que é psicóloga de formação, executiva de negócios, empreendedora, executiva sênior de multinacional por 13 anos, ocupou o cargo de CEL regional por mais de 12 operações sob suas responsabilidades e está à frente também da Câmara da Mulher junto ao FEComércio de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, gostaria de agradecer em nome do Comitê Alumni de Políticas Públicas do INSPER. Também me apresentar, eu sou a Sandra, eu sou uma das líderes do Comitê de Políticas Públicas do INSPER, eu sou ex-aluna do curso de Direito Tributário, e nós organizamos esse webinar para falar especificamente sobre essa audiência pública que terá agora no dia 15 de dezembro. Nós entendemos que vai ser uma oportunidade de construir esse plano, esse planejamento sobre economia de cuidado. Seria uma forma da gente não perder o timing, né, da gente falar um pouquinho antes de ser concluída essa audiência pública que pede a contribuição da sociedade para falar sobre esse tema, né? É um tema que está em voga, foi tema do Enem, que está sendo discutido em questões de raça, em questões de gênero, são muitas questões a serem atribuídas, e nós estamos também, nós tivemos a boa surpresa de termos aqui a doutora Maria Carolina Alves, que é secretária nacional de cuidados, e nós gostaríamos muito, né, após essas falas e apresentações, de também ouvir um pouquinho da secretária, já que ela está aqui fazendo parte, para ela falar um pouquinho também, esclarecendo, né, sobre o assunto, sobre a agenda, quais são as expectativas, né, desse plano. Então, vai ser muito bom também ouvi-la. Muito obrigada. Então, passo a palavra para a Mariana. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar com vocês essa noite, em especial aqui com as nossas palestrantes, a Ana Diniz e a Samela Gomes, para moderar uma mesa sobre um debate sobre um tema tão importante, né? Também agradeço imensamente ao INSPER, nas figuras aqui da Sandra e do Ricardo Panato, por esse convite. E hoje, então, a gente vai discutir a importância da construção da Política Nacional de Cuidados, como bem colocou a Sandra, aproveitando aí esse timing, como disse ela, da audiência pública, né? E eu acho que, assim, para a gente dar início, eu entendo que, na atualidade, a gente tem dois grandes desafios para as mulheres e para a questão de gênero. Um deles é a violência, que, infelizmente, a gente ainda está longe de ter superado. A gente ainda é um dos países que mais comete feminicídios no mundo, né, o Brasil. Então, esse ainda é um grande desafio nosso. E o outro grande desafio para as mulheres na atualidade, para que a gente possa exercer a nossa cidadania de forma plena, é essa questão do cuidado.
que está tão bem posta aqui na mesa de hoje, que a gente tem começado a falar sobre isso, né? Como bem colocou a Sandra também, apareceu no tema do Enem, acho que é uma forma da gente disseminar essa discussão, acho que é muito importante isso ter aparecido na redação, essa questão do cuidado, da invisibilidade desse cuidado, desse trabalho não remunerado, que mesmo quando é remunerado, é mal remunerado. Então, a gente sabe que quem faz esse trabalho, né, quem faz a faxina, quem é assistente de técnica de enfermagem, é a base da pirâmide econômica. E são mulheres negras em sua grande maioria. Então, acho que essa política nacional, ela vem para cumprir uma difícil missão. Ela tem que olhar para quem é cuidado, então bebês, pessoas com deficiência, idosos, mas também para quem cuida. Então, como a gente cuida de quem cuida? Como a gente valoriza esse trabalho? Como a gente remunera isso, né? Então, enfim, mas não vou me alongar, vou passar aqui a palavra para a gente ouvir a Ana Diniz e, na sequência, a gente vai ouvir aqui a Samela. Por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu não estou enxergando necessariamente o chat, mas a gente vai se organizando aqui para poder, ao final, passar a palavra para vocês. Por favor, Ana. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui para tratar de um tema tão fundamental para a nossa existência, tão estruturante para a gente pensar a igualdade de gênero para todas as mulheres, em toda a sua diversidade, e estar aqui na companhia da Sandra, da Mariana e da Samela, e de quem veio contribuir para o debate, né? Quando a gente conversou, eu falei com a Sandra assim, Sandra, eu acho que eu vou talvez utilizar esse tempinho de fala para poder compartilhar o que eu aprendi com a política, né? Assim, eu acho que a política é em si só um instrumento de aprendizado que vai trazer conceitos, definições, propostas, sugestões, e a consulta pública ela tem muito desse lugar, né, da gente engajar, entender, aprender e pensar o que mais que a gente poderia trabalhar para a gente avançar a política de cuidado. E aí, eu coloquei alguns pontos, assim, para poder nortear, assim, esse compartilhamento que eu vou fazer com vocês. E eu acho que um dos primeiros é por que cuidado, né? Assim, como a Mariana colocou, cuidar é estruturante da nossa existência, é parte integral da nossa sociabilidade, é uma questão que tem sido colocada, especialmente pelos movimentos de mulheres e feministas há muito tempo. Por que a gente está falando de cuidado agora? Né? E eu acho que é importante reconhecer que essa temática da divisão sexual do trabalho, né? Então, como que a gente prepara os homens para assumir os espaços públicos do trabalho produtivo, reconhecido, bem remunerado, e as mulheres para esse trabalho reprodutivo, que fica muito circunscrito ao lar e à família, que depois vai informar, de certa forma, como que ela entra nesse mercado de trabalho. Essa problematização, ela é antiga e ela já é a pauta das mulheres e dos movimentos de mulheres já tem um tempo. No entanto, a ideia de que o cuidado em si mesmo deveria ser um objeto de políticas públicas é algo que tem entrado na nossa agenda governamental muito recentemente. Né? Como vocês falaram, a gente está aí vivendo esse boom da discussão sobre cuidado, né? Enem, e todos esses eventos que têm trazido o cuidado para a pauta. E eu acho que está aí que está a novidade. O cuidado entra na agenda governamental como uma coisa em si mesmo, não como uma política educacional, uma política de saúde, né? Uma política de promoção isolada da autonomia das mulheres, mas como o tema da política. E aí, então, o que é o cuidado, né? Assim, acho que esse é um ponto também importante para a gente discutir. Na definição da política, o cuidado ele tem como se fosse duas dimensões, né? O primeiro, o reconhecimento de que ele é um trabalho, ele é uma forma de trabalho que é cotidiana, então que ele é realizado no dia a dia, ele tem uma certa frequência, que produz bens e serviços que são fundamentais para a gente existir, para a gente se reproduzir enquanto sociedade, enquanto humanidade. Mas ele também é um direito, no sentido de que ele reconhece que todo mundo, em algum momento da vida, vai necessitar cuidados, mais ou menos. Né? Então, que todos nós deveríamos ter esse direito garantido de cuidar, de ser cuidado, e também o direito ao autocuidado, que é uma pauta que, como a política bem coloca, está muito presente na agenda dos movimentos de mulheres da América Latina.
E aí, quais seriam essas características do cuidado? Acho que a primeira coisa que ele coloca é que ele pode ser remunerado, mas ele também pode ser não remunerado, né? Então, tem as trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras do cuidado, que ofertam esse serviço, assim como organizações privadas, públicas, com e sem fins lucrativos, mas também tem o trabalho que a gente realiza de cuidado todos os dias, que não é remunerado. Além disso, ele pode ser realizado em vários lugares, ele pode ser realizado na família, ele pode ser um cuidado comunitário, ele pode estar em instituições público-privadas. E o fato dele estar em um lugar ou outro não necessariamente delimita ele como cuidado, mas vai nos contar um pouco das condições de cuidado que vão ser realizadas naquele espaço. Então, onde que ele está sendo realizado importa. E também a política traz uma característica importante de que o cuidado ele pode ser direto ou indireto. Então, ele pode ser direto no cuidado de uma criança, no cuidado de uma pessoa idosa ou com deficiência que demande alguma assistência para a realização das atividades diárias, mas também indireto no cuidado da casa, ao cozinhar, limpar, enfim, fazer tudo que a gente precisa para poder cuidar de si e cuidar dos outros, né? Bom, e aí a política traz uma questão que eu acho muito fundamental e que eu acho que deveria ser um dos centros do debate, de que o problema não é o cuidado em si. O cuidado, ele é parte da nossa existência, né? E ele é fundamental para a nossa existência. O problema está na forma como a gente organiza socialmente o cuidado. E aí essa forma, hoje, vai ser caracterizada como desigual, injusta e insustentável. Desigual e injusta, porque apesar de todos nós precisarmos de cuidado, de um lado, nem todo mundo recebe o cuidado na quantidade e na qualidade que precisa, e de outro, nem todo mundo cuida na mesma intensidade e na mesma proporção. Então, de um lado de cá, tem essa necessidade que a Mariana já trouxe da gente garantir que as pessoas que dependem de algum cuidado tenham acesso na qualidade esperada desse cuidado, mas tem um outro lado também, que é a gente precisa compartilhar essa responsabilidade pelo cuidado, que hoje está muito centrado nas famílias e dentro das famílias, nas mulheres, que se responsabilizam quase que integralmente pelo cuidado, e isso vai ter uma série de repercussões na vida delas, né? Se o dia só tem 24 horas, e se os cuidados são um dos pratinhos que você tem que manter no ar, outros pratinhos não vão ficar no ar, porque, enfim, né, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, isso vai comprometer tanto a participação das mulheres no trabalho, como a participação das mulheres na política, e, inclusive, a própria capacidade dessa mulher cuidar de si mesma, né? Que aí a Mariana trouxe quem cuida de quem cuida, que eu acho que é um dos elementos fundamentais. E, além disso, a política traz essa questão de que a nossa forma de organizar socialmente o cuidado, ela é insustentável. A gente tem uma sociedade que envelhece, né, por um lado, então a gente vai ter gradativamente um maior número de pessoas que vai demandar cuidado para realizar suas atividades diárias, mas, por outro lado, a gente tem um decréscimo na oferta familiar, essas famílias que têm sido responsabilizadas por esse processo, para poder atender a toda essa demanda. E isso tudo dentro de um contexto de que cuidar é um ato, né? Um processo, uma prática que produz bem público, né? Então, é reconhecer que cuidar produz valor, valor social, valor econômico. E aí a Samela, inclusive, vai trazer alguns números, né? Assim, de quanto que esse cuidado ele impactaria nas economias se ele fosse devidamente remunerado e valorizado, né? Como ele deveria ser. Então, diante desse reconhecimento, né, desse problema que é público, o que se busca seria essa sociedade dos cuidados, uma sociedade que se organiza centrada no cuidado, né, que avança um novo paradigma, e a resposta para esse problema público seria a Política Nacional de Cuidados, na qual o Estado ele aparece como esse ator central, um indutor num processo de reorganização, né, da forma como a gente provê o cuidado, que também vai promover esse compartilhamento da responsabilidade. Ou seja, entender que a responsabilidade social pelo cuidado não é só da família.
ela deveria ser responsabilizada, ser compartilhada. Famílias, comunidade, empresa, sociedade civil e também o Estado, né? Então, a gente tem aí um dos primeiros eixos muito centrais da política. A política detalha muito bem todos os pressupostos, assim, eu vou destacar só alguns que eu acho que me marcaram bastante. O primeiro é a questão da corresponsabilidade, é a gente trazer todo mundo para o bonde, entender que isso é uma responsabilidade social e que, portanto, deveríamos estar todos e todas engajados nesse processo. De que entender o cuidado como um direito é entender que todo mundo deveria ter acesso a esse cuidado integral e de qualidade que a gente acredita, mas que, por outro lado, se entende que a política hoje não consegue prover esse cuidado para todos e todas. Então, se opta por um processo de priorização no qual se vai se partir especialmente daqueles grupos que são mais vulnerabilizados dentro da população que hoje demanda cuidado para a realização de suas atividades diárias, como crianças, idosos e pessoas com deficiência com algum nível de dependência, e trabalhadores e trabalhadoras, remunerados ou não, que estão engajados nessas relações de cuidado. E aí surge um elemento muito fundamental, que é a gente reconhecer como esse processo ele é atravessado pelas outras desigualdades, ou pelas nossas múltiplas desigualdades. As desigualdades de gênero, étnico-raciais, de classe, de idade, de território, que vão permear esse processo e, de certa forma, tanto informar a gente em relação a quais grupos deveriam ser priorizados, para que a gente atenda em sua integralidade as necessidades desse grupo, mas também como que a política nacional ela pode ser um dos dispositivos para se combater as desigualdades, entendendo que as desigualdades elas comprometem o acesso ao cuidado, mas o não acesso ao cuidado de qualidade e na quantidade necessária também vai reverberar e reproduzir mais desigualdades, né? Assim, então a gente tem aí um ciclo vicioso que precisa ser rompido. E aí, bom, acho que esses são os pontos principais assim que eu anotei da política e que eu achei que trazem aqui já uma imensa densidade para a gente pensar como que a gente pode contribuir para esse processo. Perfeito, professora. Muito obrigada por esse brilhante resumo aí da política nacional. Não é fácil resumir essa política, que é complexa, né? A gente sabe, eu acho que chama muito a atenção quando você colocou algo que eu ainda não tinha refletido, apesar de ser gestora pública. O cuidado, né, entra por si só como um tema de política pública, né? Acho que isso é muito importante. Acho que essa, como você falou, é uma alteração, né, na forma como a gente enxerga isso. Acho que é um passo importante para a gente entender ele como uma responsabilidade também do Estado e também da sociedade em geral, né? Tirar isso um pouco desse espaço doméstico e familiar. Então, acho que é muito importante. Acho que quando você fala também, né, da sociedade que envelhece, a gente viu no censo, né, a gente está falando de um aumento de 57% na população idosa nos últimos 10 anos. Então, a gente tem 10% da população que é idosa. E a gente tem 19% ainda de jovens e crianças até 14 anos. Então, se a gente for pensar nesse público-alvo, a gente já está falando de 30% da população que precisa de cuidado, né? Então, são números muito expressivos. Eu sei que agora a Sam ela vai trazer para a gente mais números aí, para a gente contabilizar, né, um pouco o que é essa economia do cuidado, e depois a gente pode falar também um pouquinho de como financiar essa política pública, né, que vai ser também aí um grande desafio. Ainda bem que a gente tem também a nossa secretária para colaborar aqui com a nossa discussão depois da Samela. Samela, vou te passar aqui a palavra então. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite, queria agradecer ao INSPER, queria agradecer em especial a Sandra, e estar aqui é uma honra junto à doutora Mariana, à professora Ana, para mim é uma honra estar aqui, podendo contribuir com o meu pedacinho aqui, que eu acredito que pode trazer aí algumas reflexões importantes para a gente nesse tema. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente... Eu fiz aqui uma apresentação que me ajuda a guiar aqui o pensamento. Eu não sei se já está na tela, se já está todo mundo conseguindo ver.
Conseguimos ver, sim. Obrigada. Ai, ótimo. E dizer também que o único lugar em que eu pude ficar longe das crianças foi aqui na varanda, por isso essa ventania e essa coisa, tá? Então, porque tem isso, mãe tem isso, né? Muito bem. Primeiro, eu queria dizer de onde eu parti para trazer aqui alguma reflexão que eu achasse que pudesse, enfim, gerar valor aqui para nós, apesar de eu não ser uma estudiosa do campo das políticas públicas, mas vou me apresentar para que a gente consiga, para eu conseguir dizer um pouco qual é o meu percurso aí. Não sei se está passando. Deixa eu ver aqui o slide. Tá, né? Deixa eu ver. Passou. Eu sou psicóloga de formação, então, dentro da psicologia, eu acabei me especializando na psicologia da saúde, hospitalar e social. Então, de qualquer forma, o meu nascimento como profissão foi pensando na esfera do cuidado, né? Foi pensando em todas as questões que atravessavam a nossa sociedade, e em especial as mulheres no Brasil, que a gente tinha vários estudos sobre mulheres, junto com os meus alunos, porque sou professora universitária, a professora nunca deixa de ser, então a gente conduzia muitos estudos e muitas pesquisas no campo social, em saúde mental e em especial com o público de vulnerabilidade com relação às mulheres. E as mulheres mães, então esse tema sempre me interessou muito. E depois, quando eu comecei a assumir cargos de gestão, fiquei reitora por 10 anos e eu pude entender que, apesar das mulheres serem a grande maioria dos nossos estudantes, ali entre 52% e 53%, que é um retrato da educação superior no Brasil, mas ainda assim, quando eu olhava os índices de empregabilidade, quando eu olhava onde estavam conformadas, em que áreas, etc., a gente via se repetir aquele velho cenário de que as mulheres estavam muito mais voltadas para as profissões específicas de cuidado e com um nível de empregabilidade menor, inclusive em posições de tomada de decisão. E aquilo me preocupava muito. E aí a gente começou a fazer uma série enfim, começou a idealizar uma série de atividades e iniciativas dentro das universidades que eu tinha sob a minha responsabilidade, e aí com parcerias, porque no campo privado, que visa o lucro, a gente tem que fazer esse balanço entre aquilo que entra, aquilo que sai e aquilo que resta. Então, todas as iniciativas eram sempre em parceria e eu procurava entender onde é que estavam os recursos, como é que eu conseguia trazer esses recursos para junto com a universidade, fazer algo que gerasse impacto e gerasse transformação, mas, ao mesmo tempo, não consumisse as margens de EBITDA, enfim, que a gente tinha que entregar. Então, acho que esse exercício foi muito interessante dentro da educação para conseguir fazer com que, não somente eu, particularmente, mas eu e um time de educadores, enfim, a gente começasse a entender que existem possibilidades de se fazer algo e que existem recursos, embora eles estejam desorganizados. Mas se houver justamente esse vetor condutor que organize e consiga não somente realizar, mas principalmente retroalimentar as iniciativas, a gente tem uma chance de fazer algo de fato transformador. E isso continuou, né? Eu fiquei como presidente de algumas instituições aqui no Nordeste, dentro da empresa que a gente trabalhava, e atualmente eu estou estou como líder da Câmara da Mulher Empreendedora da Federação do Comércio do RN, né, de Bens, Serviços e Turismo, o que tem me ajudado muito a dar uma continuidade a tudo aquilo que a gente realizava dentro das instituições, ou seja, de continuar com esse olhar, de pensar a sinergia de recursos de parceiros e transformar isso em iniciativas que sejam voltadas, de fato, para as pessoas que não podem pagar, mas que tem alguém que pode pagar por elas. Então, é isso que hoje nós fazemos na Câmara da Mulher Empreendedora, de construir uma agenda voltada para mulheres que querem
se autodesenvolver e gerar a sua própria renda e fazer uma série de mudanças na sua vida, mas não podem pagar por isso. E aí a gente consegue, através desses recursos, fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu também estou na liderança de um projeto chamado Conexão Mulheres Criativas, voltado para a economia criativa, que é um grande vetor econômico e muito, muito rico, mas não sustentado suficientemente pelas forças econômicas, pelo menos aqui do nosso território por aqui. Ou seja, a gente tem gente com muito talento, mas com muitas barreiras para fazer com que as suas ideias, as suas iniciativas, a sua criatividade gere algo inovador e sustentável para si, para a sua comunidade, para a sua família, enfim. Então, no Conexão Mulheres Criativas, a gente entrou nos editais de incentivo, das leis de incentivo, local, municipal e estadual, e conseguimos recursos para fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz lá na Câmara da Mulher Empreendedora. Então, a gente junta todos esses recursos e faz aí um grande bem bolado para fazer com que as iniciativas efetivamente cheguem nessas mulheres, né? E tudo isso que a gente faz acaba fazendo com que a gente produza conteúdo, enfim, e por isso eu tenho essa coluna no Bom Dia CBN aqui, que é Mulheres no Mercado, justamente para refletir sobre todas essas questões, né? E aí eu fiz aqui um merchanzinho do @Conexão Mulheres Criativas, que a gente está no Instagram e também está no YouTube com o nosso podcast. Bom, e eu vou começar dizendo o seguinte, aí agora, assim, entrando naquilo que eu acredito que eu posso compartilhar, né? O propósito do trabalho que a gente tem feito é acolher e desenvolver, porque essas mulheres não se sentem acolhidas e não acham que serão acolhidas. A gente fez uma pesquisa agora, recentemente, aqui no estado, e a gente viu que mais de 40% das mulheres não querem se envolver numa rede, porque não acreditam que vão ser beneficiadas por essa rede. Então, existe aí, já de antemão, apesar disso ser uma pesquisa muito centrada aqui, mas ainda assim, eu acho que ela me diz muita coisa, ela nos diz muita coisa, ela diz para a gente de uma sensação das mulheres de que, ainda que existam projetos, eles parecem não ser feitos para elas. Né? E aí, isso é bastante preocupante, principalmente quando eu faço um recorte dessa pesquisa que foi feita aqui, nós fizemos aqui pela Câmara da Mulher Empreendedora, e vimos que a maioria desses 40% de mulheres são as mais jovens. Isso me preocupou ainda mais, porque são elas, justamente, que podem ter um potencial de transformação maior dessa realidade. Mas nós estamos conseguindo produzir atividades, iniciativas e começar a fazer uma transformação. Já atingimos mais, hoje temos na nossa rede mais de 2.000 mulheres na Conexão Mulheres Criativas e já conseguimos desenvolver oficinas, debates com executivas financeiras de bancos para que elas possam entender como é que funciona o sistema de crédito, uma série de coisas que a gente fez aí impactando mais de 500 mulheres, a gente começou em março, então de março para cá, mais de 500 mulheres que a gente conseguiu impactar com desenvolvimento em especial. E a gente está fazendo isso, a gente está produzindo com recursos sinérgicos, então a gente tem empresas apoiadoras, que são aquelas empresas que querem construir a sua reputação da sua marca ou querem fortalecer a reputação da sua marca, e elas entram como apoiadoras com dinheiro privado. Nós temos as leis de incentivo, então nós temos aí os editais, e aí a gente entrou nos editais, nós ganhamos aí e temos um recurso para captar com isenção de impostos das empresas para que a gente possa utilizar esse recurso para essas iniciativas, e as associações. E aí eu estou falando não somente da Federação do Comércio, onde eu estou, mas também de SEBRAE, de CDL e de várias outras associações que têm seus recursos próprios, é dinheiro privado, não é dinheiro público, como muita gente pensa, mas esse dinheiro que tenha lá as suas rubricas e a gente consegue fazer com que esse dinheiro seja utilizado dentro desse propósito, com esse recorte
no acolhimento e no desenvolvimento de mulheres. E o acolhimento, ele tem um propósito muito bem definido, que é de fazer com que elas se sintam, de fato, pertencentes a redes e a essa possibilidade de serem cuidadas, né? De pensarem sobre esse feminino, pensarem sobre as suas condições, pensarem sobre quais são as grandes barreiras que nós temos, porque não adianta romantizar, a gente precisa encarar de frente, entender quais são essas grandes barreiras, entender essa barreira do ponto de vista social, mas também como é que ele repercute individualmente e constrói internamente barreiras em nós mesmos, e como é que a gente vai conseguir desconstruir isso, né? E aí a gente tem, eu sou psicóloga, minha parceira do projeto também é psicóloga, Tanda Macedo, a gente tem executiva de ESG que pensa a questão de sustentabilidade, então a gente tem aí uma equipe bem diversa para trabalhar essas questões de acolhimento, reflexão interna, etc., e desenvolvimento. E aí é pegar gente capacitada, de fato, para fazer com que essas mulheres consigam ter aí a possibilidade do seu lugar ao sol a partir das suas iniciativas, em especial empreendedoras, ou de conhecimento para o mercado de trabalho. Então, é possível ter profissionais extremamente qualificados, empreendendo socialmente e captando recursos para transformar realidades. Então, hoje a gente está fazendo oficina, palestra, curso e podcast com esses recursos e com um time de executivos, de profissionais muito bem, assim, de uma competência inquestionável, né? Então, acredito que isso é algo extremamente diferenciado e que a gente consegue fazer dentro da lógica de fazer mais com os recursos existentes, né? E aí eu trago aqui alguns dados de realidade só para a gente entender por que é que esse cenário é tão assustador, não tem outra palavra. Então, o último relatório da Organização Internacional do Trabalho diz que apenas 47% das mulheres em todo o mundo são empregadas versus 72% dos homens. A gente tem aí esse jobs gap desse mesmo relatório, que fala que 15% das mulheres com idade ativa gostariam de trabalhar, mas não conseguem, versus 10,5% dos homens. E tudo isso gera uma série de fenômenos, né? Mas eu vou destacar o que eu acredito que é o mais relevante que acontece, que muita gente ainda diz, mas existe mesmo essa diferença de salário entre homens e mulheres em todos os níveis, e começa com um gap muito grande lá embaixo, né? Então, tem uma diferença salarial significativa, com as mulheres ganhando apenas 51 centavos para cada dólar que os homens ganham globalmente, né? A Oxfam traz para a gente também um dado que é muito impactante. As mulheres realizam mais de 3/4 do trabalho de cuidado não remunerado do mundo, totalizando 12,5 bilhões de horas todos os dias. E aqui a GV também trouxe para a gente alguns dados, né, de que no Brasil as mulheres dedicam até 25 horas por semana a fazer tarefas domésticas e cuidados, enquanto os homens dedicam cerca de 11 horas, de acordo com esse estudo. E isso também traz uma repercussão importante para a gente, porque essas mulheres elas não conseguem se dedicar devidamente a outras esferas da sua vida, que não sejam somente as da ordem do cuidado, né? A ONG Think Olga, né, fez esse estudo intitulado Esgotadas, e elas falam sobre essas mulheres que estão esgotadas mentalmente, que estão com sua saúde mental comprometida, que têm uma culpa imensa entre querer não ter tantas tarefas de cuidado e cuidar das suas próprias iniciativas, e essa culpa que é gerada acaba, de novo, voltando, retroalimentando esse ciclo das mulheres sendo subestimadas no mercado de trabalho, subestimadas nos seus talentos. E tudo isso eu assisto todos os dias aqui. Recentemente, a gente fez uma feira grande com várias mulheres empreendedoras, uma feira só de mulheres, com seus fuxicos, com seu artesanato, com suas coisas, tudo. E depois também lá na Expo Favelas. E quando a gente, nesses dois lugares, eu pude conversar com cada uma dessas mulheres e eu escutava repetidamente a mesma história. Assim, eu estou aqui, mas eu estou muito preocupada porque meu marido está lá, não sei o que está fazendo, e não sei o que, e meu pai. Então, assim, tem uma culpa
culpa muito grande de cuidar das suas próprias coisas e cuidar da sua própria vida, e isso, obviamente, traz repercussões do ponto de vista também de saúde mental e identidade. A GV também traz, né, que se as mulheres em todo o mundo recebessem um salário mínimo por esse trabalho, contribuiriam com cerca de 10,9 trilhões de dólares para a economia global. E que no Brasil, a economia doméstica e de cuidado acrescentaria 13% ao PIB do país, né? Então, assim, a gente está falando de um volume de trabalho muito grande e a gente está falando de muito dinheiro que poderia ser injetado na economia. Tem um estudo da McKinsey, acho que é da McKinsey, que fala que as mulheres elas têm um potencial muito maior, inclusive comparado aos homens, de alavancarem a economia, porque pelo seu comportamento de investimento. Quando elas ganham dinheiro, elas investem mais nas famílias e nas comunidades do que os homens. Por isso que as mulheres, quanto maior a remuneração dada a mulheres, a chance de que essa renda ela gere mais economia, agregue ainda mais valor à economia, é maior. Então, a gente está falando aí de muito dinheiro que poderia estar reverberando na nossa economia, né? E aí, a Cláudia Goldin acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Economia, e ela traz aqui, eu não vou ler, mas assim, eu acho que o ponto principal que a Cláudia traz é que assim, primeiro que ela traz a curva, né? Assim, antes as mulheres tinham uma participação grande no mercado de trabalho quando era uma economia mais doméstica, quando era agrícola, e elas participavam junto com seus maridos ali. Quando uma revolução industrial, esse movimento de sair para o espaço público retira a mulher do mercado de trabalho. E aí ela volta depois, ali depois dos anos 50, 60, a ocupar muito mais. Mas a gente tem um lapso muito grande. E o segundo ponto que eu ressalto é que hoje, quando a gente fala desse gender gap, a gente não está mais falando só de mulheres e homens, a gente está falando de mulheres que decidem ter filhos, e é aí que o abismo começa. Então, a minha preocupação hoje é muito grande com relação a essas mulheres mães, porque elas não encontram, de fato, um acolhimento no mercado dentro da sua condição maternal, né? E aí é o que a Goldin fala, né? Ela diz, Goldin demonstrou que a maior parte da diferença de rendimento ocorre agora entre mulheres que exercem a mesma profissão, mas que surgem em grande parte com o nascimento do primeiro filho. Então, essas mulheres começam a abrir esse abismo. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a GV trouxe esse dado, foi repercutido pelo UOL, pelo Correio Brasiliense, pelo Brasil de Fato, 50% das mulheres, ou seja, metade das mães, perdem o seu emprego até 2 anos após voltarem da licença maternidade. Ou seja, é um mercado, é uma sociedade que pede melhores pessoas, que pede que essas mães cuidem bem dos seus filhos, que essas famílias cuidem bem da saúde mental das suas crianças, mas que não acolhe essas mães, não dá a oportunidade dessas mães de serem, de estarem melhor, né? De estarem melhor como pessoa, como indivíduo, para serem, assim, melhores mães. Então, a gente tem aí uma complexidade importante. Bom, então, esse trabalho que eu acredito que pode ser feito, a gente está conseguindo fazer aqui num universo pequeno, numa coisa menor, mas que eu acredito na força da sinergia dos recursos. Os recursos existem, eles estão desorganizados, mas se a gente tiver um ator central que consiga fazer com que haja esse jogo de ganha-ganha, eu acredito sim que a gente consegue ter políticas voltadas para as mulheres, voltadas para as empresas, voltadas para a reputação dessas empresas, voltadas para que todo esse engendro termine e desemboque aí numa maximização, né, da economia, haja vista todos os estudos que mostram a participação das mulheres se acelerada, como isso repercutiria do ponto de vista econômico para o Brasil e para o mundo. Então, é preciso cuidar dessas mulheres e dessas mães, né? E eu acredito muito no incentivo para as empresas com colaboradoras mães, ou seja, a gente tem aí, acho que foi a Forbes, enfim, teve um último ranking de empresas, das melhores empresas para as mulheres trabalharem. No Brasil, só uma ficou nesse ranking, que foi a Natura,
Então, a gente precisa incentivar a Natura que tem uma política de equidade, que tem uma política voltada para mulheres, mães, etc. A gente precisa fazer com que isso vire algo, uma realidade maior, né? E não tão limitada a tão poucos participantes no Brasil. Então, a gente precisa do incentivo para essas empresas, da formação empreendedora para essas mulheres, porque já que a gente tem um percurso histórico que ainda vai ter que acontecer, e essas mulheres têm como escape o empreendedorismo, a gente precisa formar essas mulheres. A gente precisa de leis de incentivo a essas associações, e aí a gente pode ter editais específicos para a formação empreendedora. A gente vai começar próximo ano, agora em fevereiro, nas escolas públicas, dentro desses projetos que eu estou ali junto, formação empreendedora para meninas e adolescentes, para elas entenderem melhor, né, sobre os seus talentos e sobre as possibilidades que elas têm. Então, isso é possível, né, junto com associações também. Incentiva as empresas com indicadores de equidade de gênero, incentiva as incubadoras de mulheres em parceria com associações e prefeituras. Existem possibilidades inúmeras de hubs, onde tem ali a internet, onde você tem ali uma série de atores que podem estar fazendo essa incubação e melhorando, né, acelerando essas... E tudo isso com recurso público-privado, de novo, dentro dessa perspectiva sinérgica. E, claro, a gente sempre fala da remuneração aos serviços de cuidados domésticos. Agora, se a gente não entender de onde vem o recurso, aí é só retórica, né? A gente precisa entender que como é que a gente faz com que todos esses recursos possam, de fato, sustentar essas iniciativas que a gente está falando aqui. Incentivo para empresas com políticas de equidade, leis de incentivo, editais, políticas de remuneração, para aumentar o poder de consumo dessas mulheres beneficiadas, para aumentar a formalização dos negócios. Sim, desculpa. Isso aqui eu coloquei porque, tudo bem, a gente precisa realizar, mas a gente precisa monitorar esses resultados. Então, precisa ter KPIs, precisa ter OKRs, a gente precisa, de fato, ter ali medidores para entender se essas iniciativas que estão sendo realizadas, se elas estão voltando, de fato, como resultado, que essa é uma preocupação que eu tenho aqui, particularmente com os nossos projetos. Então, a gente está conseguindo aumentar o poder de consumo dessas mulheres, aumentar a formalização dos negócios, aumentar a arrecadação, como é que está o índice de saúde mental delas, aumento da empregabilidade entre essas mães, taxa de inovação em negócios femininos, crescimento da receita, porque a gente precisa entender se, de fato, o que a gente está fazendo está trazendo resultado, né? E também com relação ao dinheiro privado, né? E aí o dinheiro privado, a gente precisa... O que a empresa quer? Quando ela pega dinheiro do seu próprio bolso, sem isenção fiscal, coloca num projeto, ela quer que volte isso em reputação. É para isso que as empresas colocam dinheiro. Então, a gente precisa incentivar com premiações, com benefícios em acesso a crédito, isenções. Essas são coisas que brilham os olhos de um empresário, de um executivo, e que pode fazer com que ele abra o bolso e coloque dinheiro ali para nós podermos fazer com que essas coisas todas aconteçam, né? E aí, para isso, não tem jeito, a gente precisa de um órgão, de um observatório que consiga medir, mas não somente consiga medir, mas também retroalimentar as melhores práticas, ver o que está dando certo, ver onde está dando certo, fazer com que haja, de fato, não somente a realização em si, mas principalmente a aceleração, né? A aceleração dessas práticas para que a gente consiga gerar riqueza efetivamente. E eu até que eu pulei um slide, acho que nessa coisa que eu acabei pulando um slide, mas, enfim, tem um slide que eu falo sobre a realidade dessas mulheres que não conseguem ser acolhidas no mercado de trabalho, elas vão para o empreendedorismo. Só que como é a situação das empresas lideradas por mulheres no Brasil, o pessoal fala assim, cresceu muito, a taxa de crescimento dos negócios femininos cresceu mais proporcionalmente do que a dos homens, e isso é uma realidade, mas é porque isso é uma tendência, as mulheres estão tendo que fazer isso. Mas isso não significa nada, porque quando você olha para as receitas geradas dessas mulheres, como é que essas receitas crescem, como é que está o acesso ao crédito,
a gente vê que as empresas das mulheres sofrem muito mais do que os homens, elas fecham mais, são dados do Sebrae, elas fecham mais, elas têm menos acesso ao crédito, a taxa de risco dos negócios são maiores, porque elas dedicam menos tempo aos seus negócios em relação aos seus pares homens, por conta de todas as atividades de cuidado. Então, não é um cenário bacana. A gente precisa, então, transformar essa realidade com a capacitação dessas empreendedoras efetivamente, né? E aí, no que é que eu acredito e o que é que eu tenho visto, né? Quando a gente cria sinergia entre empreendedores sociais, que é onde hoje eu me incluo, né? Eu não sou só empreendedora social, eu tenho também empresas minhas, assim, nossas aqui da família, mas hoje eu exerço um trabalho de empreendedorismo social, e é possível criar essa sinergia entre esses empreendedores, as empresas que querem aumentar sua reputação, os recursos públicos com propósito, e recursos privados também, né? Principalmente para aumento de reputação de marca, e isso tudo vira um jogo de ganha-ganha, né? Eu acredito que um grande futuro, ele não é feito de grandes revoluções, mas de pequenas reformas que a gente consegue fazer de maneira sinérgica e com muitos atores, aí sim, com muitos atores envolvidos para transformar as realidades, né? E eu acredito muito nisso e eu espero que nós consigamos fazer com que esse percurso ele seja não somente executado, mas principalmente, que essa é a minha grande preocupação, acelerado. Quando a gente olha para os últimos relatórios da ONU, por exemplo, e a gente vê que não só o da ONU, mas inclusive esse também da Organização Internacional do Trabalho, que nas 2 últimas décadas a gente não teve grandes mudanças significativas. E quando a gente olha o relatório da ONU sobre estereótipo de gênero, que 90% da população mundial tem algum tipo de preconceito em relação às mulheres, quando a gente olha que dentro da população, 85% da população mundial foi entrevistada, e a gente tem aí 5% da população dizendo que é admissível um homem bater numa mulher, que mais de 40% dessa população também acredita que os homens têm mais talento do que as mulheres para ocupar poder de decisão. Quando a gente olha isso, a gente entende que é preciso acelerar. E, para isso, é preciso cuidar dessa população de maneira efetiva, com recursos sustentáveis, para que a gente tenha um futuro. Obrigada. Perfeito, Samela. Muito, muito obrigada. Explanação muito elucidativa. Acho que você trouxe 2 aspectos que são complementares à fala da professora, né? Ela falou muito da questão econômica social de estruturação da sociedade, da divisão sexual do trabalho. E você trouxe a estruturação subjetiva das mulheres e dos homens também, né? Mas, enfim, esse outro aspecto que é fundamental também, né? As mulheres estão esgotadas, você mesma disse, né? Então, qual é o peso que esse trabalho de cuidado está tendo no psicológico das mulheres? E como a gente às vezes, criada e incorpora uma noção de que isso não é trabalho, porque isso também influencia, né? Então, não, é amor. Outro dia eu estava falando com uma amiga que cuida da filha, eu falei, não, mas é trabalho também. Ela, não, mas é amor. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Mas dependendo da formação, da estruturação psicológica que a gente vê, que a gente recebeu, que a gente, enfim, a gente tem dificuldade de fazer esse tipo de interpretação. Então, acho que é um aspecto super relevante para a discussão. E a questão do mercado privado, que acho que tem que ser um ator parceiro nisso, né? Acho que a própria política, né, a Ana trouxe também, traz a importância de você ter também, além do Estado, né, o privado, a sociedade civil envolvidos, né, enfim, na construção dessa política, né, vai ser para todo mundo, é uma mudança muito grande na sociedade que a gente está propondo, né, uma reestruturação muito grande, todos os atores vão ter que participar, enfim, e tem a sua contribuição a dar nessa remodelagem, né, na construção dessa noção de cuidado como trabalho. Além, claro, dos dados econômicos, né? 12 bilhões e meio de horas por dia, né? E o quanto isso representa em trilhões para a economia mundial e em percentual de bilhões para a economia brasileira, né? Que são 13%. E só mais um comentário, a questão das mães. Você falou muito das mães. As mães solo, né, gente? São 15% da população hoje,
Então, a carga de trabalho que essas mulheres têm e de responsabilidade, né? Como é que a gente vai amparar e acolher essas mulheres, né? Enfim, como essa política nacional vai dar conta desse desafio. Bom, muitos desafios, né? A doutora Maria Carolina está aqui com a gente. Será que ela ainda está aí? Eu não consigo enxergar aqui os participantes, mas se ela tiver, acho que seria... Então, parece que ela estava, mas caiu, né? O pessoal do INSPER está me informando aqui que ela não está mais não sei se caiu, né? Eu mandei até um recado para ela no WhatsApp, mas não. Perfeito, a Estávamos gente sabe curiosas que para ouvi-la. porque são muitos desafios que essa política tem que contemplar, né, Sandra? Sim, Eu sim, vou trazer mais um, eu vou trazer então uma provocação para você, Sandra, já que você ainda não falou, vou te colocar na roda para falar tá também. bem. Eu estava numa premiação da Fundação TID, acho que tem umas 2 semanas, e um dos artigos premiados falava da questão tributária e a questão de gênero. Como você é a nossa tributarista, mais um desafio que acho que talvez essa política nacional tenha para contemplar é a questão da desigualdade tributária que as mulheres sofrem, né? E mais do que, a gente sabe que é um imposto regressivo, então ele atinge né, mais a população feminina, porque é a população mais pobre, né, com a feminização da pobreza, a gente tem aí uma maioria de população pobre constituída por mulheres, logo elas são mais afetadas por uma carga tributária regressiva. Esse é um primeiro problema, mas a gente tem mais um problema, que é a questão da tributação do cuidado. As mulheres que exercem o cuidado, que essa pesquisadora mostrou, é que elas não só, às vezes, não são remuneradas por isso, como elas ainda pagam mais imposto para cuidar. Por quê? Porque alguns produtos relacionados ao cuidado, então, por exemplo, bico de mamadeira, tampão menstrual, a questão o tampão dos seios, também quando a mulher amamenta, pomada hipogloss, que tem um outro nome, né, que é o nome comercial, mas o princípio ativo, enfim, todos esses elementos, fralda para criança principalmente, eles têm tributação máxima, 27,25%. Quando a gente compara, por exemplo, com a tributação do Viagra, que é de 18%, a gente vê que tem uma desigualdade tributária muito grande e que está diretamente relacionada com o cuidado. Então, às vezes, não só a mulher não é remunerada por isso, como ela ainda sofre uma carga tributária maior quando ela é a principal responsável, por exemplo, uma mãe solo por aquela criança. Então, fica aí um desafio, né, Sandra? Como que a gente vai conseguir... Com certeza, assim, essa é uma questão, né, da tributação e gênero, tem sido debatida ultimamente, para a gente trazer a questão do Pink Tax, né, o imposto rosa, que é justamente essa diferença, né, onde você encontra, assim, por que que uma Gillette cor-de-rosa é mais cara que uma Gillette azul, né, só para a gente colocar, assim, de uma forma bem... o jogo, né, brinquedo, por que que o Monopoly para menina custa R$ 200 e o Monopoly para o menino custa 150, né? Qual que é a justificativa? Então, assim, existe sim essa diferença, né, do consumo de bens, principalmente quando a gente fala da alíquota de bens de consumo, né? De que a gente está ali para comprar, seja um brinquedo, seja uma gilete, não existe justificativa para que exista essa diferença entre homem e mulher de bens de consumo. Então, também, essa justificativa que fala, não, as mulheres têm mais predisposição a gastar mais, porque a gilete da mulher tem que ser de tal jeito. Então, esse argumento realmente ele não se justifica para a gente ter uma tributação neutra, né? Que não cause impactos. Então, é uma discussão muito relevante, né? Essa trazida, Mariana. E alguns pontos, né? Agora que a gente também está na reforma tributária, está em discussão, ainda não passou, mas né, a gente sabe que vai passar. Poucas questões foram colocadas nessa frente, como a questão de pobreza menstrual, né, que realmente conseguiu se colocar ali, foi uma pequena vitória, né, para se colocar com uma alíquota diferenciada.
mas ainda existem muitas questões do imposto seletivo, que vai ser justamente a alíquota de acordo com a seletividade e importância do produto, né? Que, assim como você bem falou, então não faz sentido que bens ligados para o cuidado, como fralda, né? Se você for comprar é um absurdo a alíquota de uma fralda. Não se justifica para a alíquota de uma fralda ter um IPI tão alto, enquanto que para uma cueca ter uma alíquota zero, né? Ou, né, para um Viagra. Então, essa discussão, ela tem que sim ser trazida à pauta da tributação em gênero, porque faz toda a diferença, sim, ela impacta, né, numa injustiça relativa às mulheres, né? Então, é super relevante colocar também essa pauta na reforma para que outros itens, né, já que a sociedade entende que a mulher tem que até ter uma postura, por exemplo, quais são os bens que a gente utiliza para higiene, perfumaria, que é um custo alto que os homens não têm, né? Então, que é um preço que a gente paga porque a sociedade exige que a gente gaste com esses bens, né? Então, seria também importante que esses bens, a alíquota desses bens, voltados praticamente para as mulheres, eles tenham uma alíquota diferenciada, porque é uma exigência que a sociedade exige como papel da mulher, né? Então, é muito relevante essa discussão do PIC-TEX. Obrigada pela contribuição, Sandra. Porque eu acho que, às vezes, né, professora Ana e Samela, quando a gente vai discutir uma política nacional, a gente pensa muito, e tem que pensar, claro, né? A gente está discutindo aqui o que você tem que fazer, como é que você oferta, mas a gente esquece que a questão fiscal, ela também está embutida nessa discussão. Às vezes, tem a percepção mais óbvia da questão fiscal, que é como é que eu vou financiar essa política pública, né? Então, acho que nesse aspecto sempre entra, mas tem outros aspectos que às vezes a gente não olha e entende como coisas separadas, né? Quanto mais a gente tenta separar as caixinhas, menos efetivo é o que a gente está se propondo a fazer, né? Acho que a Sam, ela também falou bem disso quando ela falou dessa conjunção de atores, né? Mas, professora Ana, falando de financiamento, como é que você enxerga o financiamento dessa política nacional do cuidado? Eu te confesso que é um tema que me preocupa, porque, por um lado, a gente viu, até pelos dados da Samela, que provavelmente esse recurso investido, esse financiamento, ele vai ser revertido para a sociedade. Ele vai entrar de volta, vai ser injetado novamente na economia. Mas ele, a princípio, vai ser um recurso que tem que ser carimbado para isso, ou pelo menos tem que ser utilizado nessas atividades, digamos assim, para promover essa política pública. E a gente sabe que não é uma política pública barata. Se a gente olhar para a política pública de creche no município, ela é intensiva em pessoal qualificado, em itens de higiene, como a gente estava falando aqui. Então, é um atendimento que a gente pode imaginar que vai ter que ser um atendimento para essa população que está envelhecendo também, que é um atendimento de dia inteiro, de 5 refeições, e que consome, no município de São Paulo, mais de 6 bilhões por ano, perdão. Então, assim, é um volume significativo de recursos, né? Como é que você vê essa questão do financiamento? De fato, esse é um desafio, e aí eu vou pegar o exemplo da questão da tributação, porque eu acho que a política ela investe em alguns aprendizados que políticas similares tiveram no passado para tentar avançar a agenda, né? E aí ela investe como? Eu acho que tem alguns termos chaves que aparecem ali que ajudam a gente a antecipar como que isso vai ser feito. O primeiro é a questão da intersetorialidade, né? Essa ideia de que a gente separar as caixinhas traz muitos desafios, mas que no caso de uma política dessa natureza inviabiliza, porque ela é uma política, o cuidado ele é necessariamente multidimensional, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de um monte de áreas de políticas públicas que a gente setorializa dentro do Estado. E a gente tem que pôr todo mundo na mesma mesa para trabalhar junto, né? Assim, então, eu acho que a intersetorialidade ela é um dos importantes direcionadores desse processo, né? Inclusive porque muitas vezes a questão do financiamento e da execução de políticas públicas não necessariamente envolve criar novas políticas públicas,
mas envolve incidir em políticas públicas que já existem. Né? E aí a gente traz outra palavrinha-chave que aparece aí na política, que é a transversalidade nas políticas públicas, que é como que a gente pode revisitar o que a gente já faz para poder reorientar o que a gente já faz, agora com esse novo objetivo que a gente tem em mente. Né? Assim, então, como, por exemplo, que a gente pode reorientar algumas políticas que a gente tem para poder colaborar para esse processo. E aí, bom, eu fiquei ouvindo a Samelo enquanto ela apresentava, eu acho que, especialmente nesse ecossistema que a gente navega, né, trazendo esse debate a partir, né, do INSPER, que é uma instituição que tem tanta interface com as organizações, especialmente as organizações privadas e públicas, mas as organizações privadas em particular, eu acho que a gente tem esse ator ele tem um papel importante, né? As empresas têm um papel importante nesse processo e é um papel que precisa ser construído. Né? Assim, a gente tem as empresas, de maneira geral, que, como a Samela muito bem colocou, estabelecem, né, ditam as relações de trabalho. E aí tem um debate interessante dentro dos estudos de gênero que fala que o nosso ideal de trabalhador, ele pressupõe um ideal de dono de casa, né? Assim, para a gente ter o trabalhador ideal, a gente tem que ter um parzinho que fica ali invisível, cuidando de todo essa cena doméstica, familiar, para disponibilizar essa pessoa para o trabalho. Bom, se a gente está pensando em corresponsabilização, em colocar essas mulheres, em manter essas mulheres no mercado de trabalho, a gente tem que desconstruir e criar novas relações de trabalho. Então, acho que a gente tem uma faceta importante de intervenção que a gente precisa fazer. E tem uma outra, que existe todo um ecossistema de organizações privadas, muitas delas sem fins lucrativos, que são estruturantes e extremamente atuantes no cuidado, né? Assim, especialmente quando a gente fala de atendimento a pessoas com deficiência, todos os sistemas educacionais, isso fica um tanto evidente, mas instituições de longa permanência de idosos, e aí essas organizações também podem ser outra frente de incidência, usando inclusive alguns dispositivos de financiamento que a gente já tem, como a Samela colocou, lei de incentivo fiscal, estruturação de leis de incentivo fiscal no nível Estado-município, enfim, que propiciam essa canalização de recursos orientada para esse objetivo que a gente quer, envolvendo esses outros atores que a gente quer corresponsabilizar no processo. Perfeito, professora Ana. Samela, não acho que você vai escapar, porque eu também tenho uma pergunta para você, mas antes, só aproveitando aqui, eu fui informada de que a secretária Maria Carolina conseguiu voltar aqui, a gente interrompeu, a gente queria, secretária, se for possível, ouvir umas palavrinhas suas, né? Afinal, estamos discutindo aí a política da sua secretaria que você está organizando, então seria um prazer para a gente ouvir, a gente acabou de falar agora sobre o financiamento dessa política, né? A professora Ana estava discutindo aqui também um pouquinho, e se você puder também fazer algumas considerações, secretária, seria um prazer ouvi-la. E depois, você não vai fugir, Samela. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Vou pedir desculpas que eu estou aqui na abertura da Conferência Nacional de Assistência Social, então estava procurando um cantinho com mais silêncio para poder falar. Agradeço o convite, tá? E parabenizo pela iniciativa de vocês de fazerem esse momento para discutir o marco conceitual e a consulta pública. A gente está passando agora por essa etapa desde maio, né, desse ano, que nós estamos na secretaria. Aliás, fazer uma correção, tá? Não sou secretária, a nossa secretária nacional, Laís Abramo, e que também está ali na abertura da conferência. Eu estou na secretaria como diretora da política de cuidados para a primeira infância e para a pessoa idosa. E aí estou acompanhando um pouquinho da atividade, o que eu consegui acompanhar. Me disseram que vai ficar gravado, né? Então eu vou assistir depois para conseguir pegar o pedacinho que eu não pude acompanhar. E aí reforçar, assim, eu consegui assistir a fala inicial, acho que vocês fizeram um ótimo resumo dos pontos principais do nosso marco conceitual, e é muito importante para a gente ver esse debate acontecendo em todos os espaços. A gente está com uma agenda intensa de participação social agora, estamos fazendo rodas de escuta com os conselhos nacionais,
com outras instâncias de participação, com mães cuidadoras, com organizações da sociedade civil, com mulheres migrantes. Hoje mesmo aconteceram 2 com mulheres migrantes. Então, todos esses pontos em que a gente possa receber, né, as contribuições e também as críticas, quando houverem, são sempre bem-vindas também. Para a nossa construção é sempre muito importante, né? A Secretaria está com um GTI acontecendo, é um grupo de trabalho interministerial, a gente está com a participação de 20 ministérios, além do IPEA, do IBGE, da Fiocruz, na construção dessa política, e entramos agora, para o ano que vem, entramos numa nova fase que já é olhando para o Plano Nacional da Política de Cuidados. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e aí fico à disposição para o debate depois. É um prazer te ouvir, Maria Carolina. Muito interessante que você coloca do plano também, então a gente também vai ficar atenta para acompanhar aí os desdobramentos da política e a confecção do Plano Nacional. Acho que é muito, muito bom aqui ter você com a gente. E vou só fazer então aqui a pergunta para a Samela, que já estava a gente já estava discutindo aqui. Samela, eu acho que a professora Ana colocou aqui a questão, já começou a falar um pouquinho disso quando a gente falou do financiamento, que é do papel dos atores privados, né? E o papel do mercado, um papel importante nessa reestruturação social que pressupõe, né, que é pressuposto quando a gente pensa aí numa reestruturação da dinâmica do cuidado e na remuneração desse trabalho. Como é que você enxerga, para além de mudar as relações de trabalho, que outros tipos de elementos que o privado pode trazer? Então, eu estou pensando aqui, de repente, uma licença paternidade ampliada, alguns países da Europa fazem, né, de dividir entre mães e pais essa licença, talvez cotas para cargos de liderança, já que, né, você comentou também que um dos grandes problemas está quando a gente vai subindo, né, na hierarquia, no topo hierárquico das empresas. Então, salas de amamentação, não sei, que elementos você enxerga, Samela, que podem contribuir, assim, da parte do mercado privado para essa reestruturação aí social do cuidado? Então, Maria, olha só, eu sou muito pouco romântica em relação às questões de qualquer natureza, né? E eu acho que a falta dessa romantização me ajuda muito a entender com uma certa frieza o que faria sentido ou não faria sentido quando a gente fala principalmente das empresas, seja de capital fechado ou de capital aberto, mas que visam lucro, né? Hoje, o que a gente vê no mundo inteiro é que os órgãos reguladores, principalmente das empresas que são listadas na Bolsa, você tem um grande movimento mundial por maior diversidade, por várias razões, né? Então, você tem a CVM aqui no Brasil, que coloca lá uma série de pontos para valorização dos papéis, né? Com relação à diversidade de mulheres no conselho, de mulheres na direção, etc. Você tem esse mesmo movimento na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. Isso tem uma razão de ser. A primeira diz respeito ao que se tem visto em relação à participação das mulheres em posições de liderança, que tem trazido, de fato, bastante agregação de valor para essas empresas, seja do ponto de vista da qualidade de decisão. Tem muitos estudos, eu podia falar aqui de vários deles, mas, assim, aqui na USP e no instituto que é semelhante ao IBGC nos Estados Unidos, mostram que as empresas, do ponto de vista dos seus indicadores operacionais, liderados por mulheres ou com pelo menos 30% de mulheres na direção, quando comparadas com outras empresas que não têm esse mesmo nível, elas são muito superiores em resultados de indicadores operacionais. Né? Então, isso mostra que a capacidade tem algumas habilidades femininas que são muito bem, que estão fazendo a diferença ali. Mas, contudo, todavia, as lideranças são ainda homens machistas, né? Isso é uma realidade. Que por mais que eles sofram pressão, eu conversava semana passada com um colega que ele tem uma empresa de seleção de pessoas, e ele disse, olha, na ficha a gente coloca lá, por uma questão até que já estava lá, deixou, gênero de preferência. E existem posições que são puramente administrativas que os líderes continuam colocando que querem homens. Então, existe uma série de preconceitos
ainda muito arraigados dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. E por isso que eu acho que as coisas só começam a serem desconstruídas quando é muito claro o objetivo para essa liderança, que ela tem que se reeducar, quer queira, quer não queira. Então, por exemplo, esse ranking da Forbes, por exemplo, ela tem uma métrica para avaliar se uma empresa é ou não uma empresa que gera diversidade, que gera equidade, etc. E essas métricas, eu até estava numa discussão há uns 2 meses atrás, essas métricas deveriam ser consideradas para a reputação dessas marcas. E elas precisavam ser incentivadas. Então, você tem lá licença paternidade, você tem lá sala de amamentação, você tem uma série de benefícios ou enfim, de atividades, de iniciativas voltadas não somente para as mulheres, mas para os PCDs, enfim, para todo o público que é considerado vulnerável e que não tem ainda uma participação tão grande no mercado de trabalho como deveria ter. Então, eu acredito muito sim, nessas imposições, né? Eu acredito nisso, mas elas precisam ter essa contrapartida. Por exemplo, a CVM está ali e, obviamente, tudo aquilo ali volta em dinheiro, porque você está na questão da valorização dos papéis. Mas quando você sai da Bolsa, por exemplo, e você está falando do mercado de capital fechado, a gente precisa ter as contrapartidas. Então, assim, o que é que essas empresas ganham quando elas aumentam a diversidade? Então, acho que tem isso de um lado. E segundo, e para mim é super importante, o INSPER e todas as instituições de renome. Aí eu estou falando de INSPER, GV, Fundação Rondon Cabral, que é de onde eu sou egressa. Essas instituições têm um papel fundamental de educação corporativa. A gente precisa educar essas lideranças que ainda não conseguem sair daquela caixinha retrógrada e autocentrada. Autocentrada num modelo masculino de competência, né? Eu tenho visto algumas iniciativas muito interessantes, mas elas ainda são muito acanhadas, justamente porque a gente precisa, na minha visão, de algo desses dois lados. Primeiro o que as empresas vão ganhar quando elas fazem isso. As empresas mais evoluídas, obviamente, já sabem o que vão ganhar, mas aquelas que ainda estão ali no meio do percurso precisam entender isso. E o segundo sem dúvida nenhuma, a educação corporativa. As lideranças ainda estão muito aquém do olhar verdadeiro de liderança, na minha visão. Muito obrigada, Samela. Concordo com você, acho que a gente tem que ter essa visão realista, né? Até para a gente, de fato, conseguir propor coisas que sejam factíveis e que deem resultado. E você me fez pensar muito no papel indutor do Estado, inclusive na regulamentação, né? E nessa temática. Então, a gente estava falando aqui, a diretora, né, para Maria Carolina saber, a gente estava comentando aqui da importância desses múltiplos atores quando a gente pensa a política, né? E de olhar para a política, para o tema do cuidado como algo remunerado sob vários aspectos. Então, para além de tudo que vai ter que estar contemplado na política, que já é bem complexa, como é que a gente olha para a questão tributária, como é que a gente olha para o mercado privado, como que todos esses atores e todos esses temas vão ter que estar atuando em sinergia para a gente, de fato, conseguir uma alteração nesse panorama e nesses números que a Samela trouxe para a gente discutiu aqui, que são bem preocupantes, né, com relação, principalmente à sobrecarga de trabalho que recai sobre mulheres negras. Mas acho que tem uma outra coisa que vocês colocaram que é bem interessante, que é a questão do monitoramento. Então, porque a gente está pensando na política nacional, mas tanto a Samela comentou, né, de indicadores, ela falou do privado, né, mas quando a gente pensa, a gente tem que ter indicador no setor público também. Então, enfim, mas eu sei que a gente já passou aqui da nossa hora, a gente teria muito mais perguntas para fazer ou comentários, mas eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais de vocês, se vocês quiserem também comentar mais alguma coisa sobre o tema e fazerem as suas despedidas, e vou aproveitar para agradecê-las mais uma vez imensamente por esse debate muito frutífero sobre um tema muito importante,
sobre aproveitar esse momento aí da audiência pública e a gente pensar a partir dessas discussões as contribuições que a gente pode fazer também nesse documento, né, Sandra? Com certeza, né? Vamos agradecer aqui por todas as falas, né? Gostaria de ouvir, assim, as expectativas em relação de vocês, em relação a esse plano, né? A esse plano, né? Como pode impactar, né? Já deixando aqui o meu agradecimento para cada uma de vocês por aceitar esse desafio. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade. Acho que a gente está falando aí de participação e corresponsabilidade. Eu concordo integralmente com a Samela. Acho que a gente tem um papel muito importante na medida em que a gente participa dessa formação dessas lideranças que depois vão tomar decisões nas organizações públicas e privadas. Como que a gente pode contribuir para esse debate, tanto do ponto de vista da capacitação, né, da formação para o tema, mas também do desenvolvimento de novas práticas organizacionais que ajudem, né, que corroborem para esse objetivo. Assim, como alguém que se dedica aí à discussão da participação das mulheres no mercado de trabalho, enfim, para mim é uma alegria ver essa política acontecendo, assim, ela não é uma política isolada, existe uma série de movimentos importantes acontecendo e ela vem tratar de um dos eixos mais estruturantes para a gente pensar como que a gente pode ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, em particular para as mulheres, né? Então, o desafio é imenso, né? Como a Mariana colocou, o desafio é imenso de todos os pontos de entrada, né? Desde o ponto de vista da estruturação da política, da articulação dos atores. A gente nem falou aqui, né, de estados e municípios, a gente ficou falando muito do governo federal, mas a gente tem que, né, trazer a política para o local, porque é no local que as políticas acontecem. Mas, enfim, a gente está enfrentando este problema público e colocando uma política na agenda é um passo imenso que a gente precisa também celebrar, né? Então, enfim, eu queria agradecer de novo, uma alegria, e vamos pensar como é que a gente constrói as nossas contribuições, né, para essa primeira rodada de consulta pública. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz, de verdade. Eu tive uma conversa com a Sandra um tempo atrás e eu falava sobre esse momento que, para mim, ele é um momento muito rico de estudar, de fazer, de realizar, mas que eu sentia muita falta de interlocutores para fora da bolha de onde eu estou atuando. E eu fico muito agradecida, porque hoje eu estou fora da bolha e com assim, uma riqueza muito grande dessa interlocução. Então, queria agradecer imensamente por esse espaço. Para mim, foi extremamente frutífero para pensar algumas coisas, para pensar, inclusive, aqui do ponto de vista local, o que a gente ainda pode fazer. E dizer que eu tenho duas grandes preocupações, né? Apesar de eu ser muito pouco romântica, talvez seja o Capricórnio meu, mas eu sou muito otimista, muito. Eu venho, de fato, vendo que nós estamos fortalecendo muito mais essa possibilidade de estarmos juntas e juntos também com homens inteligentes. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Homens inteligentes e mulheres potentes para uma sociedade decente. Então, assim, eu acho que a gente está junto com todos esses atores para tentar fazer, de fato, uma transformação que não é só para nós indivíduos, mas é para a sociedade mesmo, né? A gente tem aí uma cadeia de coisas que acontecem quando a equidade não acontece. Então, eu fico muito feliz que a gente está, de fato, fortalecendo, e acho que esses espaços eles só contribuem para que esse fortalecimento ele aumente cada vez mais. E com uma riqueza de dados, de propósito, né, que se transforma em realizações. O segundo ponto é a minha grande preocupação, que eu acho que a gente não pode deixar de se ater. Se antes, pelo menos até acho que 80, por ali, 70, vamos pensar assim, a gente tinha uns movimentos que eles vinham muito nas ondas de força e contra-força, então você tinha um movimento cultural, você tem um movimento de contra-cultura, você tem um vai e vem ali.
Hoje, eu não vejo mais assim. Eu vejo essas coisas se conformando em conjunto. Ao mesmo tempo que a gente tem ali uma grande força pensando a diversidade, pensando a equidade, pensando nessas transformações, a gente tem, ao mesmo tempo, a contraforça, tentando fazer com que a gente volte para a Idade Média. Então, assim, isso é preocupante, e eu acho que esse é um fenômeno que a gente não pode deixar de lado quando a gente estiver pensando sobre todas as realizações que a gente tem que fazer. E eu sei que isso é super complexo, mas a gente só vai conseguir escapar dessa armadilha se a gente estiver muito calçado, de fato, em dados como nós estamos aqui, por exemplo, nesse espaço aqui nós estamos, mas eu digo do ponto de vista geral, porque senão vai cair na retórica dos costumes, vai cair na retórica dos achismos, dos sentimentos e por aí vai, ou mesmo somente puramente ideológicos, e a gente vai ter um enfraquecimento, que eu acho que é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, eu só queria deixar essa última coisinha ali, porque eu acho que isso faz parte desse momento que nós estamos e a gente não pode descuidar disso, para que aquilo que a gente tem para fazer, e que é muita coisa, não seja enfraquecida, né? E o que nos fortalece é a ciência, é o conhecimento e é o propósito. Então, queria agradecer mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Perfeito, Samela, temos que estar sempre atentas, estou totalmente de acordo. Vou passar agora para a Maria Carolina fazer algumas considerações finais. Obrigada, Mariana. Agora eu não consigo abrir minha câmera, mas enfim, são os problemas técnicos que aparecem nessas reuniões virtuais. Bom, acho que em resposta muito rápida assim, a questão do plano, né? A expectativa é que ao mesmo tempo em que a gente construa esse marco conceitual de uma política que traga suas diretrizes, que traga os parâmetros, né? Aquilo que se espera alcançar com uma política, mas que a gente também já traga a concretude, né, daquilo que vai ser executado. Então, a expectativa é que todos os ministérios que estão participando com a gente, todas as políticas públicas, já tragam nesse plano quais são as suas ações, né? Então, aquelas ações, muitas já em execução, mas que a gente sabe que precisam ser qualificadas de alguma maneira, ou ampliadas em cobertura, ampliadas em financiamento, qualificada do ponto de vista de regulamentação, né? E algumas políticas que, porventura, também precisem ser criadas, né? Políticas novas. Então, o plano, ele é mais nesse sentido de dar concretude, de ter os prazos, de ter as metas, para a gente ter, inclusive, um controle social acompanhando a execução dessa política, né? E aí acho que é importantíssima a participação de vocês também, inclusive ampliando esse olhar que a gente traz de política pública, né? Porque a gente está falando dos serviços que são ofertados, mas a gente também está falando do olhar para esse trabalhador e trabalhadora do cuidado remunerado, trabalhador e trabalhadora do cuidado não remunerado, e como que a gente vai atuar, inclusive, numa transformação cultural para que essas mulheres que hoje estão com uma sobrecarga de cuidado, essas mulheres em sua maioria de baixa renda, em sua maioria negras, como é que elas possam ter uma liberação do seu tempo para poder usufruir de outros direitos e de outros projetos que elas tenham na vida, né? Então a gente está falando mesmo de uma transformação cultural que promova essa redistribuição da carga de cuidados. Aí entre, sim, a família, entre o Estado, mas também entre o mercado, para aquelas onde é possível, né, adquirir no mercado os serviços de cuidado, também entre empresas, que são as empresas que nos contratam, né? Nós todas somos trabalhadoras e também somos cuidadoras em alguns espaços. Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais esse debate ampliado para todas as esferas da vida, para que a gente consiga ter uma sociedade mais igualitária e provendo cuidado para todos que precisam, né? Inclusive nós. Obrigada. Muito obrigada a todas, muito obrigada a todos também que ficaram conosco aí assistindo até o final, e uma boa noite.